Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, dos versos 1 ao 22. A entrada triunfal. E quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: O Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: Jamais cresça fruto em ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: Como murchou imediatamente a figueira? Jesus respondendo, disse-lhes: Na verdade, eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: Move-te e lança-te no mar, isto será feito. E todas as coisas, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 26, dos versos 6 ao 13. Jesus é ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento muito precioso, e derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas, vendo isto, os seus discípulos indignaram-se, dizendo: Qual o propósito deste desperdício?
pois este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isto, Jesus lhes disse: Por que afligis esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez para memória sua. Marcos capítulo 11, dos versos 1 ao 26. A entrada triunfal. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho e encontraram o jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: O que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas. E chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus respondendo, disse à figueira: Nenhum homem coma fruto de ti, daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso, e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. E vindo à tarde, ele saiu da cidade. E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando à lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou-se. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito.
Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Mas, se vós não perdoardes, nem o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas transgressões. Marcos capítulo 14, dos versos 3 ao 9. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso. E ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que, em si mesmos, se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha, por que a afligis? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. Lucas capítulo 19, dos versos 28 ao 48. E, tendo dito isto, ele prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e aí, ao entrardes, achareis amarrado um jumentinho, em que nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. E se algum homem vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E, indo os que haviam sido enviados, acharam como ele lhes havia dito. E, soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles disseram: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus, do meio da multidão, disseram-lhe: mestre, repreende os teus discípulos. E ele, respondendo, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado. E te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem.
E eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. E ele, entrando no templo, começou a expulsar todos os que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, minha casa é a casa de oração, mas vós a fizestes covil de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo, e não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento ao ouvi-lo. João, capítulo 2, dos versos 13 ao 25. E estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo aqueles que vendem bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. E tendo feito ele um chicote de pequenas cordas, expulsou todos do templo e as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. E lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Então responderam os judeus, dizendo-lhe: Qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhes respondeu, dizendo: Destrua este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens. E não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. João, capítulo 11, dos versos 55 ao 57. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Então eles buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar para que o prendessem. João, capítulo 12, dos versos 1 ao 36. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com os seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então disse um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: Por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres?
Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela foi colocado. Disse, pois, Jesus: deixe-a sozinha, para o dia do meu sepultamento o tem guardado. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e eles foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Mas os principais sacerdotes consultaram como poderiam também matar a Lázaro, porque, por causa dele, muitos dos judeus se afastaram e creram em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, ouvindo dizer que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana! Abençoado é o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E Jesus, tendo encontrado um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem, assentado sobre um potro de jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e que eles tinham feito essas coisas para ele. A multidão, pois, que estava com ele, quando chamou a Lázaro para fora da sepultura, testemunhava que ele o ressuscitara dos mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, porque eles tinham ouvido que ele fizera este milagre. Disseram então os fariseus entre si: Percebestes que nada conseguis fazer? Eis que o mundo vai após ele. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, vieram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe veio e contou para André, e novamente André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para esta hora é que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já o tenho glorificado, e novamente o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que a ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: Não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte ele deveria morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então Jesus disse-lhes: Ainda por um pouco de tempo a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não venham sobre vós, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz,
para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirou-se, escondendo-se deles.